Séries, filmes, livros, festivais, há de tudo nesta montra semanal de sugestões do Pop-Up. Vamos a mais uma dose e vamos começar pela Susana Romana, que está por aqui esta semana. Susana, vamos começar por uma série. É uma série? Chama-se Adults. É uma série, sim senhora. Está na Disney Plus. Devo admitir que ainda só vi um episódio, mas gostei bastante do episódio. Pronto. E parece-me que a série tem algum potencial. É da FX, que é aquela chancela da Fox. Normalmente faz séries, vou chamar um bocadinho mais arriscadas. É a que faz o The Bear, por exemplo. É que faz o The Bear, faz o It's Always Sunny in Philadelphia, faz o What We Do in the Shadows, que é uma Televisão de autor, comédia da qual eu gosto particularmente. E tem uma nova comédia chamada Adults, que se eu vos ler a sinopse, isto é a sinopse de 50% das sitcoms alguma vez feitas. A sinopse oficial é uma comédia sobre jovens na casa dos 20, centrada em colegas de casa codependentes, a tentar enfrentar a vida adulta juntos, apesar das suas falhas. É o Friends. É o Friends, mas na verdade parece-me ser uma série que, apesar de tudo, tem uma linguagem própria, que é uma série muito adaptada, e podemos gostar mais ou gostar menos, mas muito adaptada àquilo que de facto é a vida dos Gen Z e o que é que de facto angustia os Gen Z. O primeiro episódio que eu vi é sobre o facto de eles descobrirem que um ex-colega de escola secundária, do qual eles nem sequer gostavam muito, está nas notícias porque diz que foi vítima de assédio sexual no trabalho. E então ele, como está a aparecer muito nas notícias como uma grande voz das vítimas, eles resolvem tentar ser amigos dele outra vez para ganharem protagonismo nas redes sociais à pala de uma pessoa da qual nem sequer gostava em primeiro lugar, mas que agora está nas notícias porque foi vítima de assédio sexual no trabalho. E uma das pessoas da série tenta usar isso no seu próprio trabalho para... Portanto, eu acho que apesar de tudo não é 100% uma nova reciclagem, rigorosamente dos mesmos lugares comuns e rigorosamente das mesmas coisas. Parece-me ter alguma frescura daquilo que são os tempos atuais. Não sei se é uma série que vai envelhecer bem, mas é uma série que para ver em 2025 parece-me bem feita. Foi criada por dois guionistas do Tonight Show do Jimmy Fallon, chamados Rebecca Shaw e Ben Kroggengold. É a primeira sitcom deles e o primeiro episódio gostei bastante, pelo menos. Muito bem, e além disso queres sugerir um vício teu, que já é a tradição. Vita, sim. Fringe Festival em Edimburgo. Sim. Lá vais tu, Susana. Lá vou eu gosto muito de ir para o Fringe. O Fringe é um festival de artes, é considerado o maior festival de artes do mundo. Existe noutros sítios, existe na Austrália, por exemplo, mas o clássico e o original é de Edimburgo. Tens que ir ao da Austrália? Tenho que ir ao da Austrália. Tens que me pagar melhor os artigos. Bem, vamos embora. Para eu ir ao da Austrália. E é basicamente um mês de espetáculos. O Fringe surgiu em 1947, é um festival já bastante antigo. Fringe quer dizer à franja ou à margem, porque aquilo foi uma espécie de um festival que foi criado à margem do Festival de Edimburgo, do grande e do mítico Festival de Edimburgo, só que o da Fringe hoje em dia tornou-se maior do que o festival original, do qual tentava ser alternativo, e basicamente durante um mês os escoceses têm uma relação amor-ódio complicada com o Fringe, porque durante um mês a cidade é absolutamente tomada por todo o género de espetáculos. Por pessoas como tu. Por pessoas como eu, percebes porque é que eles ficam chateados. Desde espetáculos de rua até espetáculos que são feitos em grandes venues, espetáculos que são feitos em ginásios de escolas secundárias, espetáculos que são feitos dentro de uma farmácia, dentro de uma igreja, e há centenas de espetáculos. Uma das regras do Fringe é que não há propriamente um painel que escolhe que espetáculos é que existem ou não existem. Desde que tu te inscrevas e que tenhas o arcabouço financeiro para tal, qualquer pessoa pode ter um espetáculo no The Fringe. E pronto, e é um mês que eu acho particularmente entusiasmante e divertido. Eu vejo sobretudo espetáculos de comédia, mas há tudo. Há comédia, há música, há teatro, há espetáculos para crianças, há um pouco. Foi começou o Baby Reindeer, não é? Começou o Baby Reindeer, precisamente. começou o Taskmaster, começou o Fleabag, começou o Flight of the Conchords. E às vezes acontece-me eu estar a ver televisão e dizer, já vi aquela pessoa no Fringe. Por exemplo, o Trevor Noah, que depois veio a ser apresentador do Daily Show, eu já o tinha visto anos antes no Fringe, numa cave, a cheirar a cerveja e com os pés a pegar ao chão. Portanto, é um sítio também bom para estar atento. Podíamos fazer este programa num sítio destes. Sim. Pedro Buxeri Mendes, também na Disney Plus, traz aqui uma sugestão que se chama O Amador, mas isto é um filme. Sim, é um filme que entra naquela categoria. Epá, está-me a apetecer ver um filme. Pronto. que é uma. Eu percebi o que é que tu querias dizer. Isto é uma categoria muito popular e as pessoas não admitem. Isso, e que lá está, que não há. Que é uma coisa que se chama verbal overshadow, que é quando não há palavras para. Exato. O Rami Malek, que é o tipo que fazia de Freddie Mercury, é um nerd da CIA, casado, feliz, que se veste assim de uma forma nerdy.
E a mulher vai a Londres e ela pergunta se ele quer ir com ele. Ele diz: não, querida, tenho muito o que fazer, na CIA, não é? Portanto, a mulher morre. Ele percebe um atentado terrorista. Ao menos não foi um concerto de Coldplay, ao menos só morreu, calma. Ele percebe que a CIA não está a fazer tudo o que deveria e depois faz algumas coisas, enfim, sempre aquelas coisas que é o computador, não é? Que descobre coisas no computador e lá está a câmara de videovigilância. E o filme parece assim um bocadinho, ok, mais do mesmo, parece uma daquelas séries incontáveis que já vimos, mas o filme começa mais ou menos previsível e lento e ganha dimensão ao longo dos minutos seguintes e, portanto, é uma boa proposta. O Amador na Disney Plus, um filme com o Rami Malek, é muito provável que haja um Amador 2, um Amador 3, um Amador 4. E pronto, e que entra na tal categoria, está-me a perceber um filme. O que é que já agora, quando vês um filme destes, tu já sabes que vais à procura porque já viste em algum lado ou é um perfeito acidente e experimentas? Só. Faz parte da minha profissão isso eu sei, saber, sim. mais ou menos. Eu sabia que este filme existia. Eu já gostei muito do Rami Malek a ponto de talvez convidá-lo para ir jantar fora. Ele agora irrita-me um bocado porque eu acho que ele tem sempre a mesma expressão. É verdade. Foi o vilão de James Bond que te fez. Sim, mas ele aqui adequa-se. Que esta cara assim que ele tem assim meia fixa, não é? Parece assim sim. quase paralisada. Aqui adequa-se. Bom, avançando, também tens uma sugestão que envolve um clássico da televisão americana que é o Sr. Ed Sullivan. Sim, eu gosto muito de documentários sobre televisão antiga, talvez não tão antiga. O Ed Sullivan Show foi onde era um programa de variedades, que é essa a palavra que se usava na altura, foi aquele programa onde os Beatles explodiram na América. Exatamente. Os Beatles explodiram na América. Pronto, foi a tocar no Ed Sullivan Show. Também há atuações memoráveis de Elvis Presley e obviamente de outros músicos. Seria o programa mais visto na América, talvez, não? Sim, por aí. 50 milhões de pessoas veriam isto. Pronto. O programa chama-se Sunday Best, The Untold Story of Ed Sullivan. Portanto, era ao domingo à noite. Há aqui um device narrativo interessante e que talvez ainda vá dar polémica, mas que é o documentário é narrado pelo próprio Ed Sullivan, através de inteligência artificial. Claro. Mas foram buscar frases verdadeiras e pensamentos verdadeiros e meteram a voz dele via IA a dizê-los. Portanto, aquelas palavras são verdadeiras, a voz não é, mas é como se ele tivesse contado parte da sua história. Mas este documentário senta-se numa dimensão enfim, emocionante, pelo menos para mim, ou pelo menos nesta altura da minha vida, que é o Ed Sullivan nunca discriminou os artistas negros e foi dos primeiros, talvez o primeiro, a verdadeiramente trazê-los à parte da frente da televisão, não é? À televisão oficial, à televisão mainstream, para atuarem. E vemos, por exemplo, o Nat King Cole, só para dar um exemplo evidente, e vemos algum contexto histórico em que, por exemplo, o Sammy Davis Jr. conta isto, quer dizer, que é uma coisa horrível, que eu não sabia, que os artistas negros andavam em digressão, mas para ficar em determinadas cidadezinhas eles tinham que encontrar uma família negra porque eles ficavam noutros sítios, não tinham ficado com uma família negra. Era como aquela história de usarem o tal Green Book para viajarem pelo sul dos Estados Unidos. Pronto, e isso é uma coisa profundamente ofensiva, desumana. Pronto, e ainda bem que houve Ed Sullivan. Então o documentário é um bom documentário, talvez um pouco aborrecido, na medida em que depois também estamos sempre a ver artistas a atuar e independentemente agora da cor da pele deles, mas portanto é muito musical o documentário. Eu preferia que tivesse sido mais televisivo, documental, mas vi até ao fim e aprendi bastante. Se tiverem numa de conhecer a história da América, a história da televisão e ouvir muita música, quase sempre de artistas negros fabulosos, inclusive é um Stevie Wonder pequenito. Sunday Best, The Untold Story of Ed Sullivan na Netflix. Na Netflix, muito bem. Eu rapidamente tenho aqui uma sugestão que vai sobretudo direcionada ao Bruno Vieira Amaral, que não está, porque foi publicado no início deste mês uma nova biografia do Clint Eastwood, que se chama Clint, The Man and the Movies. O autor é o Sean Levy, que já escreveu uma série de coisas sobre cinema. O livro tem muito bom ar. Lembrar que Clint Eastwood, 95 anos, 40 filmes. Portanto, é uma história que é do homem. A Maria está-se a rir porque não se pode falar do Clint Eastwood. Pensar que tenho que levar isso para as férias. O homem, os filmes, como se misturam e como às vezes se separam, e um bocadinho também, e muito, a história da América, né? Porque está tudo
muito baralhado e ao que parece não é... Há outras biografias do Clint Eastwood, há algumas que são... há pelo menos uma que é oficial, que já se sabe que não vale a pena, e depois há pelo menos outra que é uma crítica de cima a baixo, provavelmente escrita por alguém do espectro político oposto ao do Clint Eastwood, e ao que parece esta eu ainda não li, vale o que vale, Fica mas ali no meio, não? cruza um bocado as coisas, portanto, quando é para elogiar, elogia, e quando é para assinalar a falta de virtude também está lá. E depois, música, por um lado, a surpresa do álbum inesperado do Justin Bieber, que se chama Swag. Não é, podem A dicção O está a Justin correr Bieber muito tem mal. grandes temas. podem pensar assim, este bacana está aqui a sugerir R&B, assim, Sim. classe dos anos 90, muito bem feita, grandes canções. E depois um senhor chamado Alex G, que tem um álbum novo que se chama Headlights, que é um tipo a falar sobre as suas próprias misérias à guitarra. Pá, que é uma coisa que eu aprecio muito, diz-te e muito. com grandes canções. Vão lá espreitar, chama-se Headlights, o novo álbum. Maria Ramos Silva, falar em música e Sim, mas- miseráveis. Sim, mas eu primeiro queria começar aqui só por É lá. um livro para juntar as sugestões. A Vida Secreta das Árvores, isto é de dois senhores, Fred Bernard e Benjamin Flau, a edição é da Bertrand, mas é uma novela gráfica baseada na verdade num outro livro, um livro que saiu em 2015 do Peter Wallenbeck. Ora, quem é este senhor? É um engenheiro florestal alemão. O trabalho dele é administrar uma floresta de faias, em uma, portanto é um trabalho assim deste género. Também tem as suas controvérsias nas suas cruzadas verdes, obviamente, mas é muito interessante para quem gosta de novelas gráficas, para quem, olha, se quer desligar um pouco das redes e mergulhar ali no mundo das árvores. Vale a pena, porque ele trata muito o tema, este tema como um pouco à semelhança, ou tenta essa sua inspiração, tratá-lo como o Cousteau tratou, por exemplo, dos oceanos, ou seja, divulgar isto aproximando mais do público, às vezes cometendo ali faltas, porque acaba por ser falhar um pouco em termos de rigor científico, mas bom, temos sempre Enfim, esta fronteira difícil nestes casos. Depois, voltando Agora a sim, misérias, de música facto, e eu miseráveis penso muitas vezes, de quando sucesso. ando a ver as plataformas de conteúdos e os documentários mais biográficos, faço assim uma lista mental de quem é que devíamos pensar, quem é que falta fazer, não é? Exato. Quem é que deixámos de fora. E o Billy Joel era um deles. E de repente eu vou à Max e percebo que agora é finalmente temos HBO outra vez. Pronto, Maria. lá são vocês. Ok, agora é HBO outra vez. E pronto, e 25 de julho percebo, tenho a agradável notícia de que há uma... Eles chamam-lhe minissérie, mas isto na verdade é... É um documentário em duas partes. É um documentário em duas longas partes até, que se chama And So It Goes. Enfim, explora a vida de um tipo que se calhar nós aqui não temos bem a noção do impacto que tem do outro lado do oceano, mas é de facto gigantesco no cancioneiro dos últimos, sei lá, 40, 50 anos. E sabes qual é a parte Mais- boa? Quando as pessoas ouvirem isto, já as duas partes estão disponíveis. O que também é excelente. Aliás, nós no momento em que as pessoas nos vão ouvir, já as duas partes estão disponíveis. Não é? Exatamente, é isso. Pronto. E, portanto, vai 4 ser- horinhas de Billy Joel. É muito mais fácil. E é uma não- história não tem que fascinante. ficar. É mesmo. Mesmo é que não gostem da música. É uma incrível série, ainda por cima, porque explora obviamente essas misérias todas, enfim, pessoais. A vida não foi fácil para o Billy, mas depois também o seu catálogo com mais de 120 temas, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E vão reconhecer muita coisa que se calhar já nem se lembravam que era do Billy Joel, nosso piano man. Exatamente. Sugestões entregues, rapaziada. Sugestões que estão sempre disponíveis em podcast. Sigam-nos para não perderem nenhum episódio. Voltamos, já sabem, na quinta-feira para a despedida antes da pausa do verão. Até lá.